Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, seja bem-vindo, bem-vinda. Não sei de onde você está ouvindo esse podcast hoje. Não sei se você está ouvindo esse podcast em 2025, 2040, não sei aonde você está. Está na sua casa, no carro, no trânsito, não importa onde, triste ou alegre. Eu tenho certeza que o podcast de hoje vai te fazer viajar no mundo da TV, do teatro, das artes, do empreendedorismo, entender o que tange um artista também com a capacidade de produzir, de empreender nesse Brasil afora. E hoje o papo promete, mas antes de falar do meu convidado, de olho nas marcas que apoiam esse humilde podcast. De olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH, com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E já que você viu as marcas que apoiam, se você quiser trazer a sua marca para o NapaCast, entre em contato, que o nosso time está aqui a postos para trazer você, para ajudar a fomentar esse podcast, que tem o único intuito de levar histórias que inspiram, histórias bacanas, nada de polêmica, nada mesmo, sempre com o objetivo principal de que você pode ouvir, entender, assistir e viajar no mundo do podcast aqui no NapaCast em 4 anos. Aliás, eu sempre agradeço isso no início do podcast, porque a gente está batendo recordes com o Reels de forma orgânica, batendo 2, 3, 4 milhões de views. Me incomoda porque o podcast não cresce, a gente tem 70 mil seguidores e os Reels batem 2, 3 milhões e eu não entendo por quê. Tinha que ser o inverso, né? Então, se você está assistindo ouvindo os Reels e assistindo, mixando os áudios do podcast, como muita gente tem feito, aperta lá para seguir também, que ajuda esse podcast a chegar em mais lugares. E hoje é um papo que eu queria muito ter, já faz um tempinho que a gente está tentando a agenda e hoje conseguimos. Gabriel Santana está aqui nos estúdios NapaCast. Aê! E aí, galera, tudo bem? Que bom que deu certo. Que bom mesmo. Sempre gosto de visitar os podcasts, conversar sobre opiniões diversas, sobre qualquer assunto. É bom, né? Eu gosto. Bom demais. Mas antes de começar, cara, eu te trouxe presentes. Opa! Melhor do que vir falar é receber um presente. Eu não sei se você curte um chocolate, uma trufa, um pão de mel. Cara, é incrível o pessoal do Chocolate Nicolate te mandou. Você vai amar a apresentação. Muito obrigado, Chocolate. Nicolate. Nicolate. Ah, tá. Nicolate. Eu venho lá de Bragança, né? Do interior de São Paulo. Posso abrir aqui? Claro. É um mimo. Espero que você curta. Você vai adorar. A apresentação é linda. Quem não vai ficar feliz com isso é o meu nutricionista, né? Você começa a trufa, você vai falar assim, nunca comi uma trufa igual. É verdade. Eu tô com medo aqui. Caramelo. É a coisa mais linda, cara. Eu tô com medo aqui de ficar viciado nisso, hein? Cara, é bom demais isso aí, cara. Você vai pirar. Você vai falar assim, eu quero no meu camarim pão de mel e chocolate. É maravilhoso. Vou começar a ser estrelinha, né? É isso aí. Só vou se no meu camarim tiver chocolate. Tiver Nicolate. Muito obrigado, muito obrigado. E um mimo só pra colocar nessa cola pra você lembrar do NapaCast aqui. Opa! Deixa aí. Esse aí deixa lá pra... É só realmente... Abrir a cervejinha aqui já. De leve. Muito obrigado. Gabriel, assim, cara, eu tenho uma preocupação... Pode deixar aqui no mesmo, não tem problema nenhum. Eu tenho uma preocupação muito de não ser mais do mesmo, porque podcast, ainda mais você que circula, né, em vários meios de comunicação para contar a sua trajetória. Obviamente, a gente vem lá atrás, né, e eu queria muito falar disso com você, porque como pai de um menino que está completando 7 anos esse ano, que me perguntou há uma semana atrás, ô pai, quando você vai me colocar numa aula de teatro? Que lindo. Né? E aí isso mexe comigo, porque eu sou um cara apaixonado pelo teatro, pela linguagem do palhaço, principalmente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar isso. E você começou muito cedo, cara. Então, assim, óbvio que eu não quero, de novo, ser mais do mesmo, né? Mas vamos buscar lá atrás, né? Quando a galera muito conheceu o
o Gabriel, não como Gabriel, mas o eterno Mosca. Com certeza, com O certeza. crush de tantas meninas nesse país afora. Com né? certeza. Aliás, a gente tem que gravar uns vídeos. Tem uma fila de vídeos pra você gravar hoje, tá, cara? Opa, Preciso vamos te lá, avisar, vamos tem uma gravar, fila vamos gravar de todos. fotos pra te mandar aí. Mas como fazendo essa analogia e fazendo essa reflexão de atuar numa fase criança, sem saber muito de mercado e trazendo para a realidade de hoje, né? Essa ascensão, esse crescimento e perpetuar. Porque acredito eu que muitas crianças que atuaram naquela época talvez não quiseram continuar em artes ou a grande maioria continuou. Eu acho que a grande maioria pelo menos tentou continuar. Aí agora, se a gente vai dizer que conseguiu continuar ou não, acho que não sou eu que vou dizer. Mas eu acho que a arte é um grande chamado, assim. Mas hoje em dia também a arte está muito misturado com o fato de você ser uma figura pública. Então muitas pessoas continuaram a carreira delas como figura públicas, não necessariamente enquanto artistas. E eu não digo que tem o melhor ou o pior, só não acho que seja a mesma coisa, você ser artista e ser uma figura pública. Você pode ser um artista e uma figura pública, mas não é uma coisa intrínseca, né? Tá. Acho que são duas funções sociais muito distintas. Separa. E aí, como artista, ter um poder de influência, há uma preocupação sua no que você fala ou não fala em relação a isso, então? Também ou não? Isso com certeza. Acho que independentemente de você ser uma figura pública ou não, os artistas hoje em dia, pelo fato de... Os artistas do audiovisual, principalmente da TV aberta, ou hoje em dia das séries, do streaming, como, querendo ou não, eles acabam tendo uma visibilidade muito grande. Acho que independentemente deles terem uma visão artística ou não, eles acabam se policiando mais sobre o que eles falam, em que momento eles falam. Mas eu acho que um viés artístico interessante é, assim, você se preocupar com o que a sua imagem representa socialmente. Eu tento ter esse cuidado. Por mais que eu acho que algumas pessoas fazem isso só por medo de serem canceladas. Mas tem que se preocupar, né, Gabriel? Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que é tudo a todo preço, a todo custo. E não é assim, né? Por exemplo, em algum momento... Eu vou voltar lá pra história do início da carreira, tá? Daqui a pouco a gente vai e volta. Mas, será que eu tenho que falar sim pra toda pública que cai pra minha assessoria? Ou tem público que fala assim, não, se eu não usaria, eu não faço. Se eu não comeria, eu não faço. Se eu acho que não condiz com os meus valores, eu não faço. Né? É possível falar não? Você fala não com uma tranquilidade hoje? Cara, às vezes com muita dor no coração, né? Porque às vezes a proposta é muito boa. Muito boa. Aí você fala, ai, vou ter que dizer não dessa vez. Mas, cara, eu ainda não cheguei na casa do 1 milhão, né? Eu sou uma pessoa milionária, mas já poderia ter sido se tivesse feito outras escolhas, outros posicionamentos artísticos, né? Aceitado fazer casa de aposta, já recusei contrato milionário com casa de aposta, mais de uma, fazer algo que eu não julgo, mas não acho que seja benéfico para minha carreira artística, que, por exemplo, também é fazer conteúdo adulto, 18+. Não tô fazendo discernimento moral de se é certo ou não. Sim, sim. Mas pra trajetória que eu quero trilhar não cabe. Então, já poderia tá aí financeiramente com a minha aposentadoria. Mas tem que saber falar não, né? Com certeza. Acho que artisticamente você cresce mais artisticamente pelos nãos que você fala do que pelos sims que você fala. Isso foi algo que você né, ou suas figuras de cuidado, não sei como que foi a sua criação, mas isso você acha que é fruto de algo bem trabalhado com você da trajetória lá do início, da fama muito cedo, você saber dizer não, você saber interpretar, você entender como que funciona o mercado, não gerar frustração, o ego não tá lá em cima, enfim. Como que foi esse cuidado pro Gabriel? Cara, meus pais sempre foram muito pé no chão em relação a isso, saca? Não era um sonho meu ser ator, acabei me descobrindo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13. 13. Eu comecei a fazer comercial aos 11, comecei a modelar com 11, aí dos 11 aos 13 fiquei modelando, e aí com 13 eu comecei a atuar. Mas nunca foi algo que foi forçado. A gente vê muito em crianças, assim, que na verdade é o sonho dos pais que está sendo projetado nos filhos, né? E no meu caso não foi, meus pais nunca tiveram esse sonho, eu nunca tive esse sonho, eu fiz por uma questão de oportunidade, venho de uma família de classe média baixa também, então de alguma forma eu ajudava financeiramente minha família, um dinheirinho era guardado para mim, então acho que ajudou muito financeiramente a minha família, principalmente até os meus 18 anos, a minha família teve muita instabilidade financeira, sabe? Legal. Acho que minha carreira profissional possibilitou uma estabilidade financeira muito grande para minha família, para o meu núcleo familiar.
E aí, eles, Gabriel, você quer fazer? Ah, quero fazer. Quer ir fazer o teste pra novela? Quero. Acabou a novela? Gabriel, você quer continuar? Quero. E eles foram me dando suporte. Tá, então vamos correr atrás de escolas de teatro, vamos correr atrás de agentes, vamos conhecer um pouco do mercado. Eles, muito na inocência, né? Tipo, muito na boa vontade, foram fazendo escolhas por mim. Algumas boas, algumas não tão boas. Assim. Acontece. Mas é isso, a gente foi aprendendo junto. E aí, uma coisa que você falou, já puxando um pouco da conversa que você falou lá atrás, sobre a diferença de quando você atua jovem e quando você atua adulto, né? Nossa, é muito mais gostoso você atuar jovem, né? Porque você não tem noção das responsabilidades. Zero boleto, de futuro, né? Zero boleto. Zero nada, você faz ali porque é divertido. Hoje eu falo, caraca, se eu não trabalhar... Mas você conseguia conciliar, que é a pergunta que todo mundo faz, conciliar responsabilidade educacional, escola, com a época de novela, de gravações, de tudo? Acho que todo ser humano concilia a vida da maneira que dá. E de acordo com as necessidades. Eu tinha que estar na escola e tinha que estar trabalhando. Então eu dei o meu melhor e tinha suporte familiar, tinha suporte profissional do SBT. Uhum. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Acho que todo mundo soube lidar com isso. Alguns melhor, outros piores, mas dentro da maturidade da realidade financeira e social que cada um vivia. Legal. A gente não pode dizer isso também, né? Tipo, por mais que eu tenha vindo de uma família de classe média baixa, eu já venho de uma ascensão social da minha família, né? A geração dos meus avós e por parte de mãe, até da minha mãe, veio de uma pobreza, assim, saca? Então, a gente já veio de uma ascensão social. Então, acho que na minha carreira também, por mais que eu tivesse muitas instabilidades financeiras até hoje, eu acho que eu já tive alguns privilégios de escolha, diferente de uma pessoa que às vezes não tem instrução social, cultural ou liberdade financeira para dizer não para algumas coisas, né? Eu zero julgo pessoas que às vezes fazem contrato com uma marca de casa de apostas, porque às vezes se ele não fizer isso, ele não come, né? Uhum. E aí você vai jogar uma pessoa que não tem uma liberdade financeira de dizer não para algumas coisas. Aí eu acho que Você já rotula sem nem conhecer o porquê, né? Acho que as decisões têm pesos diferentes para realidades diferentes, né? Uhum. Essa sua fala condiz muito... Eu posso estar falando muito errado agora, que é de conhecimento meu, mas existe uma ONG, né? Que você apoia, que você cuida. Eu já... Uma fala muito... Eu sempre participei de muitos projetos sociais. Uhum. Sempre que me chamam para fazer uma campanha, eu faço. Eu gosto bastante mesmo. Mas eu fiz uma visita, talvez seja isso que você esteja falando, a uma ONG chamada Amigos do Bem. Isso! Que eles cuidam de famílias em situação de pobreza extrema no sertão nordestino. Onde nem o governo consegue acessar, por razões diversas, não vou entrar aqui nesse debate. Sim. Mas onde nem o governo alcança, essa ONG alcança, dando suporte de alimentação, suporte de infraestrutura. Eles já criaram, tipo, indústrias sobre castanha do caju, porque é um lugar... lá eles têm forte esse lugar. Então, eles construíram uma indústria para gerar emprego para essas famílias, para gerar uma renda, construíram uma cidade com casas e ofereceram para todo mundo. Então, tipo assim, é uma ONG com um trabalho seríssimo. E é uma realidade, cara, que a gente acha que aqui, pelo menos nos grandes polos das cidades, a gente acha que não existe, que é coisa de filme, que é coisa do passado, mas é uma galera que não tem condição se não tivesse um suporte, não teria água potável para comer, não teria um lugar de saneamento básico, não teria acesso a nada, assim, saca? Uma expectativa de vida da época da Idade Média. Então a galera, tipo, perde muito essa noção quando mora na cidade grande e vem de uma estrutura familiar, às vezes, um pouco mais estabilizada, de achar que isso é a realidade do mundo, né? E não é. Não é. E você acredita que, de uma forma geral, seja de crianças, adolescentes, numa condição de vulnerabilidade social difícil, ou enfim, de uma sociedade média baixa, média alta, enfim, você acredita que a arte, de uma maneira geral, contribui na formação desse indivíduo? E em que momento contribui? Seja o teatro, o circo, a dança, a música, artes plásticas, enfim, a arte de uma maneira geral. O que é a arte pra você na formação como criança que chegou? Eu acho que é pesado isso, mas é legal. Que difícil. Pergunta boa, pergunta complexa. Pergunta boa. Gosto de perguntas difíceis. Eu realmente acredito na arte como... A arte tem muitos papéis sociais, né? Ela pode servir tanto como... Arte é um nome meio guarda-chuva, né? Onde várias coisas podem ser incluídas. E uma delas é a arte-educação. Então, de fato, a arte pode vir num lugar moralizante, de construção cultural, de construção de riqueza social,
de referências, de moralidade, do que é certo, do que é errado, uma cartilha social aceita, né, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, sempre vai vir com um papel ideológico, sempre vai ser ensinado a partir de uma escolha, de um viés, e aí eu não vou discutir qual viés é o melhor ou o pior, mas a arte pode vir sim nesse lugar educacional. Eu já ouvi uma frase de um amigo ator meu, que é o Kaysar, que é estrangeiro, veio pro Brasil, participou do BBB. Se eu não me engano, foi ele que fez isso. Kaysar, se eu tô mentindo, peço perdão. Mas eu acho que eu ouvi dele essa frase de que ele conheceu uma pessoa do Oriente Médio que veio pro Brasil, e aí perguntaram pra essa pessoa, por que você veio pro Brasil? Aí falaram, essa pessoa falou, cara, eu vi nas novelas a liberdade que as pessoas pobres e de classe média tinham, e coisas que no meu país, por a gente estar numa guerra civil, a gente não tinha. Então eu falei, se até na TV tá sendo mostrado isso, coisa que no meu país não tem, eu acho que lá eu tenho mais oportunidades sociais de viver e de ter uma vida que eu julgo melhor do que no país que eu tô vivendo hoje. Então, tipo assim, pô, você vê o papel moral, o papel social que uma novela pode ter. De fato moralizante, de fato educacional. A gente vê hoje pautas em novelas de religião de matriz africana, a gente vê pautas de identidade de gênero, orientação sexual, e eu acho isso muito enriquecedor. Bate com um viés que eu acredito para uma formação pessoal de um indivíduo. E aí, quando você fala de pessoas mais vulnerabilizadas, às vezes a referência que elas vão ter de pensar um pouco fora da realidade delas, de pensar num lugar empático, que é um exercício difícil de uma pessoa que está em vulnerabilidade, mas às vezes vai vir através da arte, através da música, através do teatro, através de palhaçaria, através de qualquer fenômeno cultural ou artístico, vai dar uma outra visão que não é a realidade dela. Então, eu acho que a arte, a cultura, a educação, de uma maneira geral, é libertadora nesse aspecto. Porque consegue, primeiro, te dar um norte e, segundo, uma esperança de uma vida melhor, né? Nisso, Gabriel, olhando para sua carreira, óbvio que a sua trajetória em TV é diferente da vivência de um palco de teatro, né? As coisas mudam, né? E eu vejo que a trajetória, quando você vem de Chiquititas, aí passa por Malhação, parece que você vai amadurecendo junto com aí você cai em Pantanal, revendo tudo no momento histórico, né? Quando você enxerga tudo isso na TV, antes de subir pro palco, você vê que a TV, né, nos dá essa possibilidade de mostrar de uma forma muito melhor. O palco a pessoa escolhe se quer ir lá te assistir ou não, mas são artes que conversam, mas pro Gabriel, como né, ter essa ascensão junto com na TV, passando por esse amadurecimento enquanto artista, enquanto indivíduo, até chegar no palco também. Então, como que você vê isso? Eu falo muito isso nas entrevistas. Eu acho que eu amadureci junto com as minhas personagens. Porque eu fui saindo de uma linguagem mais infanto-juvenil e hoje eu consigo acessar relativamente bem a maioria das linguagens que a gente vê no audiovisual e no teatro, né? Tanto melodramas, como dramas, infanto-juvenil, comédia, não é o meu forte, mas eu já fiz tanto, já me chamaram tanto pra fazer isso, principalmente no teatro, que alguma coisinha eu sei. Eu não me acho um bom comediante, um bom ator de comédia, mas sei ali, se me chamar, eu quebro o galho. Mas eu acho que é isso, eu me sinto realizado de maneiras muito diferentes. Me perguntam muito, você prefere teatro, cinema, TV? Eu falo, cara, eu me realizo de maneiras diferentes em cada um. Eu acho que é isso, tipo assim, eu acho que quanto mais geral for o produto artístico que você está fazendo, mais pessoas você vai alcançar, só que com uma mensagem artística, com um questionamento artístico, muitas vezes menos denso, menos profundo. E quanto mais específico for a obra de arte que você está fazendo, mais camadas artísticas você consegue colocar, só que menos pessoas você vai acessar. Eu faço essa brincadeira, eu faço essa comparação com qual é o nome disso? Uma palestra de medicina. Você vai para uma palestra de medicina de um cardiologista com PhD no ventrículo esquerdo do coração. Ele vai falar coisas que até médicos vão ter dificuldade de entender. Mas quem conseguir captar o que esse cara tá dizendo, vai ter um ganho social, um ganho educacional mirabolante. Mas será que um médico recém-formado vai conseguir assistir, captar tudo? Uma pessoa que nem é formada na área vai conseguir entender alguma coisa dessa palestra? Eu acho que a arte tem a mesma coisa. Não tem um discernimento de melhor arte ou pior arte. Tem um discernimento do que você está se propondo a fazer. A novela não se propõe a fazer um debate
com uma profundidade mirabolante, onde você vai sair reflexivo e vai criar uma tese de doutorado sobre isso, por mais que muitos doutorados e mestrados até usem novelas como referência. Mas o público médio geral não vai acessar lugares tão profundos, porque não é esse o debate. De fato, a novela tem uma outra proposição. Diferente de quando você for me assistir no teatro, por exemplo, tô em cartaz agora, já fazendo um jabazinho. Vamos falar da peça eu quero falar dessa peça aí. Tô fazendo uma peça agora sobre a época da ditadura militar, num viés militante, num viés, de fato, ideológico revolucionário. Uma pessoa que vai assistir isso vai acessar uma reflexão muito mais profunda. E precisa de um certo embasamento, de um conhecimento histórico para acessar todas as camadas. Significa que você não vai entender nada se você não tiver nenhum repertório? Claro que não. Mas a gente consegue debater com muito mais profundidade em 1h30 do que, às vezes, vários episódios de uma novela vão tratar. Porque o objetivo é diferente. Então é isso. Eu gosto de fazer algo completamente comercial no teatro, mas também com um viés ideológico, militante, quando é necessário. Né? Porque tem um porquê. Assim como eu gosto de fazer uma novela, assim como eu gosto de fazer um filme, que também consegue debater com profundidade outros assuntos, eu gosto de fazer arte. Eu tenho puxado muito com a galera aqui, né? Falei isso com a Priscila Fantin, com o Bruno Lopes, falei isso com o Bruno Fagundes, falei isso com o Léo Midjorin, falei isso com o Max Fercondini, com o Oscar Magrini, enfim. O que a gente tem que fazer, o porquê que você acha, na sua visão hoje também, porque a galera tem uma dificuldade em voltar ao teatro, em ir ao teatro, né? A gente tem, eu não sei como que você chega, mas eles falam assim, nossa, tá uma luta, né? Há anos atrás a gente lotava muito fácil o teatro, hoje em dia, levar o público ao teatro de novo, não sei se é pós-pandemia ou não, o que aconteceu, como que você enxerga isso para que o público volte, retorne com mais frequência ao teatro? Cara, a gente tem que ser sincero, a gente tem que lidar com a realidade. O teatro hoje é elitista. Tanto na maioria dos seus temas, quanto no acesso. Para você ir pro teatro, vamos supor que você vai de transporte público. Uma família composta por 2 progenitores, independente do sexo, com um filho. Passagem de ônibus, de metrô. Metrô tá o quê? 5,50 agora? Eu não tenho ideia. 5,20? Eu tô um pouco elitista também, eu não ando de metrô faz um tempo. Mas já andei muito de metrô. 5,20. 5,20 para ir, 5,20 para voltar. 10,40 vezes 3, 30,60. 60. Mais ingresso. 60. Mais ingresso. O ticket médio é 40, 50 reais. Aí você vai pagar meia pro seu filho, 40 reais. Mais 80 um programa de 300 reais. Aí. É um programa de 300 reais. É 30, 40% do salário mínimo, que é a realidade do que a galera vive. Uhum. E é isso, tipo assim, infelizmente a gente não consegue diminuir esse ticket médio porque tem custo de produção, tem custo de ensaio, tem custo... Atores precisam pagar seu alimento, tá? A gente não vive de luz, então a gente precisa comprar nosso alimento, viver da nossa vida, pagar o nosso aluguel. Então hoje, infelizmente, com o cenário econômico que a gente vive, teatro é é difícil porque já é tempo, é diferente você pegar meia hora de transporte público, depois mais meia hora pra voltar. E em contrapartida que Netflix é 30 reais por mês. Você vê tudo? E você vê tudo que você quiser. E todos juntos, né? A família toda junto. Se você quiser, você para. Se você quiser, você não pausa. Você pode reassistir quantas vezes você quiser. Então, hoje, infelizmente, com os recursos tecnológicos, com os recursos sociais que a gente tem, teatro vem se tornando cada vez mais uma coisa elitista para uma classe média alta, que tem um acesso e um gosto pela cultura. Só pra galera entender, Gabriel, desculpa até te interromper, mas como produtor, que eu sei que também você produz bem, só pra galera entender, qual a dimensão de colocar uma peça em cartaz hoje? Vamos pegar a sua peça hoje. Quanto tempo de leitura prévia, quanto tempo de ensaio, quantas pessoas envolvidas, cenografia, figurino, técnico de luz, técnico de áudio... Só pra galera entender, porque não é só subir no palco e aplaudir. Não, né? Infelizmente. Né? A locação do teatro, dá pra barganhar com outra trupe que tá, às vezes você tem que fechar o teatro só pra você, enfim. Só pra galera entender um pouquinho a dimensão disso, o quão difícil é. Cara, a escala vai de fazer de R$0 até acima da casa do 1 milhão, isso é o limite. Tudo depende da infraestrutura que você tem e da grana que você tem. Mas, por exemplo, um teatro médio em São Paulo hoje, se você for pagar a pauta inteira do teatro e ficar com 100% da bilheteria, um teatro de 200, 300 lugares, você não encontra por menos de R$3.000 a diária. Não encontra por menos de 3 mil. Um bom teatro aí de 400, 500 lugares, que é bom, você vai pagar aí na faixa de 7 mil, 10 mil reais a diária. Então, tipo assim... E aí só, vamos pegar agora a quantidade de gente envolvida, né? Quantas famílias envolvidas ali? Hoje vamos falar do seu espetáculo um pouquinho hoje. Qual o nome? O espetáculo não é meu, tô participando só como ator. Sim. O nome do nome da peça é O Sonho Americano.
É uma peça que fala sobre a época da ditadura militar aqui no Brasil. Uhum. Não foi inspirado em Eu Ainda Estou Aqui, por mais que eu acho que as histórias Vamos falar disso também daqui a pouco. que eu acho que as histórias são bem correlacionadas. A gente também conta. A ditadura também é um segundo plano, né? Uhum. Porque a gente, de fato, fala da relação familiar, como a ditadura afetou um núcleo familiar, composto na peça por um primo, uma tia e uma prima. Tá. É, Nos bastidores, quantas pessoas? Nos trabalhando? bastidores, a gente tem 5 atores, que são 2 policiais do DOPS, que acabam entrando em cena na segunda metade da peça. De produção, nós temos 4 produtores, um diretor, e a gente reveza técnico o diretor faz o técnico de som, faz a parte técnica de som, e a gente tem um técnico de luz, que tem um assistente, aí cada dia vai um. Ou seja, de 12 a 15 pessoas De ali pra 12 a fazer 15 acontecer pessoas. ali. Isso, pra Mas fazer antes de acontecer entrar ali. na cartaz, quanto tempo de estudo, de ensaio, de tudo? Como Quanto a gente rolou? fez tudo muito num teatro de guerrilha, sem muito dinheiro, Rápido a ali. gente fez... Não teve muito mais do que essas 12, 15 pessoas. Ah. A gente correu atrás de cenário, a gente correu atrás de figurino, foi tudo a gente Tempo que de fez. preparo? Tempo de preparo, a gente teve bastante tempo de preparo, porque a gente queria muito que essa peça fosse bem elaborada. Então a gente contou com muitas parcerias de locação de espaço pra gente não pagar. Ensaio, Mas enfim, foram 4 meses de ensaio. de trabalho. 4 É meses isso que a gente tem que ensaio. entender, gente. Acho que quando a gente julga algo que tá rolando, eu acho que é importante entender a chegada até ali. A gente tem um costume muito triste, muitas vezes, de julgar sem entender a trajetória, a história que compõe até a chegada ali, né? Então, assim, o decisão, escolher o elenco, estudar, o Aham. ensaio, busca figurino, achar alguém, é custo, não tem patrocínio no início, porque a marca também quer ver lá em cartaz depois, de Uhum. conseguir grana. Cara, é um puta de um trampo e às vezes a gente não consegue ter essa visão do todo, né? É muito imediatista, né? Eu acho que o Brasil vem de um enorme problema das pessoas acharem que a opinião delas vale muito. É isso. Cara, um assunto que eu não domino, muitas vezes fazem perguntas, é porque a gente tá falando de coisas que Sim. eu vivo, né? Então, Sim, pra mim, sim. é muito fácil falar. Mas se me perguntam alguma coisa de política que eu não tenho estudado, se me perguntam alguma coisa, eu falo, mano, não sei. Não tenho opinião formada sobre isso, eu não preciso saber de tudo, eu não Sim, preciso sim. entender de tudo. Sim. Porque, cara, porque senão ferrou, senão todo mundo é juiz de tudo, senão Sim, todo mundo tá chato. certo. E eu acho que não precisa ser isso, a gente pode ter a humildade de saber que a gente pode ter uma opinião, mas ela é embasada em senso comum, não na realidade prática, técnica da vivência de uma profissão, sabe? Porque é isso, né, Gabriel? Eu acho que quanto mais a gente abre o nosso campo de visão e entende sem julgar, né, no que eu tenho expertise, no que eu entendo pra falar. Mas, acima de tudo, quando a gente vai pra arte, eu vejo a dificuldade disso, né? Eu sou um apaixonado por circo. Nossa, E aí, lindo né? demais. E aí eu vejo os circos, né? Os artistas estão lá em cena, aí no intervalo eles botam um jaleco e vão lá vender a pipoca porque não tem. Aí a próxima sessão ele já tá na bilheteria e é o cara, enfim, uma dificuldade enorme e a gente não valoriza. Eu tenho uma dificuldade de. Eu sou muito, né? Eu defendo muito o teatro, o circo presencial. Uhum. Eu acho que a família tem que ir mais, tem que mostrar mais ali, né? Entender e olhar ali, ouvir uma história. Do palco para sua vida, causar reflexão, causar o fator penso. Se é um teatro comercial, vá para se divertir também, mas né, vá para o circo para rir, enfim. Mas a gente valorizar um pouco mais sem julgar. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais de valorização sem julgamento, ao meu ver. Mas aí se um Circo do Solé vem pro Brasil, vende um ingresso a R$500, lota todas Fila de as espera. sessões, fila de espera. Espera. Né? Enfim, É isso, cara. É a gente isso. precisa valorizar mais Cara, as coisas É nacionais. isso. Precisa E olha que louco, eu já toquei um pouco nesse assunto, mas aí você falando, me vem isso muito forte. O quanto mais, cada tempo que passa, as experiências presenciais estão ficando elitizadas. Quanto mais... O digital tem se tornado o popular, né? Ficar em casa, sem conexão, sozinho, escolhendo cada vez mais a presença, a comunicação, o estar em comunidade, que é o que fez a gente se tornar humano, tá sendo elitizado. Olha que doido A isso. gente tá perdendo. Aham. Eu falo isso quando eu brinquei do teatro com você como... Brinquei não, quando eu falei sobre a arte como formação, porque a gente já tá tendo uma dificuldade, não sei se você vê isso também, eu vejo pelo meu filho e por algumas gerações seguintes, a dificuldade da coletividade. Porque é muito singular agora. Então eu fico atrás de uma tela, e aí quando eu entro na fase de adolescência para mudar para fase adulta, a dificuldade do convívio no coletivo se torna difícil. É o trabalho em grupo, é a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho e não consegue trabalhar com uma equipe, reconhecer o outro, olhar para o próximo. E eu vejo que a arte sempre foi muito transformadora na coletividade.
Com né? certeza. É porque a sociedade que a gente vive hoje, o nosso sistema educacional brasileiro, ele foi, se eu não me engano, acho que eu li isso no livro do Cortella, ele é baseado num sistema militar educacional prussiano, que é feito pra gente entender comandos e obedecer. Essa era a premissa desse sistema educacional prussiano, porque ele vivia em guerra, então ele precisava ensinar a população a pensar dessa forma, a gente adotou isso, e é isso que é ensinado nas escolas. Então a gente é ensinado muito a entender a lógica das coisas e a execução dessa lógica. Quando, na verdade, a inteligência é composta por muitas outras linguagens. Não é só o sistema lógico que define a inteligência de uma pessoa, que é quando você faz um teste de QI. Às vezes você não tem o QI muito alto, mas você tem outras qualidades intelectuais de linguagem, de espaço, de carisma, que te elevam e te tornam tão inteligentes quanto uma pessoa que tem um QI lógico, matemático alto. Então, falando isso, porque a nossa formação humana é baseada no convívio. Se a gente não convive com o diferente, se a gente não convive com a diversidade, se a gente não convive com a frustração, a gente vai se tornar seres adultos imaturos, não autônomos, que não conseguem lidar com o mundo, só conseguem lidar com você, consigo mesmo, preso no seu quarto, assistindo o que você quer, da maneira que você quer e reagindo da forma que você quer. E o mundo, infelizmente, não é assim. Não é assim. Você não... Isso, cara. Se fosse assim, tá tudo certo. Tava ótimo. Mas infelizmente não é. Mas não é. E aí, eu vou pegar essa sua fala pra uma outra vertente, né? Quando você fala isso, e eu tenho muitos jovens que ouvem podcast, e eu queria muito uma fala sua de eu acho que com uma responsabilidade social muito grande, falando disso, né? Pro jovem que tá lá, a partir dos seus 13 anos, aliás, pais, né? Rede social no Brasil e regra, enfim, acima dos 13 anos só, não deixa a criança abaixo de 13 anos tá nas redes sociais não, porque é perigoso demais. Mas enfim, o cyberbullying, a frustração, os filtros, o achar que aquilo é o mundo ideal e não é, e eu não vivo aquilo, gera frustração, e a gente vê uma situação de crianças, adolescentes com depressão, sofrendo demais, e aí a gente vê que não é uma realidade que existe, e aí a gente às vezes olha um artista, né, com uma ascensão, que passou por tantos momentos legais, e entender que a gente tem que buscar o que é certo, a gente tem que beber da fonte que a gente acredita e não de aventureiros, enfim. Então, eu queria muito uma fala sua sobre isso, né? Sobre o jovem entender esse mundo de hoje, entender que a educação é dessa forma, entender que o mundo não funciona assim, mas também ter acho, a audácia de pedir ajuda, de pedir informação, de dialogar mais, de conviver mais em grupo, de comunicar mais. Eu acho que, enfim, eu queria ouvir um pouco de você para esse público, só para ter uma parte nesse... porque no final das contas, a gente é animal e a gente aprende, por exemplo, o cachorrinho aprende que não pode fazer isso porque a mãe repreendeu ele em algum momento, a mãe ensinou ele a caçar, o gatinho age de determinada forma porque foi no convívio social dele ali, ele aprendeu isso. Tanto que tem uns vídeos muito engraçados na internet de gatinhos que foram criados com cachorros, e aí ele fica todo parrudinho, tenta latir. Ou o cachorro que foi criado com gato, que tenta dar uns pulos altos, que nem os gatos, e não consegue. Por quê? Porque referência, né? É o exemplo. A gente aprende por referência. E aí, cara, qual que é a referência que você, pai, você, criança, tá deixando seu filho ver, ou que você tá criando? Que referência é essa? É uma referência de filtros, de só momentos bons e felizes, e aí você vai criando isso, você vai criando sua personalidade a partir dessas referências. E aí o que a gente tem de referência no Instagram, nas redes sociais de maneira geral? Pessoas felizes, pessoas com corpos perfeitos. Mundo ideal. Pessoas que sabem lidar com as suas 24 horas, e aí faz das suas 24 horas serem as melhores 24 horas. E aí você fala, caralho, olha a referência que o mundo é e olha quão merda que eu sou. É isso. Aí qual é a realidade, né? Mas, porra, a musa fitness vive disso. É óbvio que ela vai fazer isso bem. O ator vive disso, óbvio que ele vai ter uma comunicação boa, vai ter boas fotos, porque ele tem uma boa equipe que tá ali gerindo a imagem dele, pensando na imagem pública dele. Então, óbvio que, tipo assim, quem é bom nos seus nichos vai fazer bem essas coisas. Só que aí você olha o ator que faz bem isso, olha a blogueira que faz bem isso, olha o maromba que faz bem isso, olha todo mundo fazendo bem, você fala, caralho, não faço bem nada. Não faço nada. O que eu faço, então? Eu tô fora disso, né? Então vai viver, tá ligado? Sai das redes sociais. Vai ter referência de crianças da sua idade que, tipo, jogam teu videogame, tem discussões e divergências no modo de brincar, de viver, da relação com os pais. Porque é isso que a vida é. O Gabriel com a família quebra pau semana a semana com várias coisas. Só que no meu profissional eu não vou mostrar isso. E é por isso que a experiência viva é importante, né? Não só a experiência digital.
Porque isso vai te formar como ser humano, cara. Se você só tem referências inatingíveis, você vai se frustrar muito, cara. Muitas vezes muito. falsas, né? E muitas vezes falsas. Não, vamos partir do pressuposto de que o mundo é ético e as pessoas estão postando uma certa realidade. Isso, Vamos confiar. Vamos confiar. A gente Vamos sabe que não é. Vamos acreditar, né? Mas saia do mundo perfeito, né? E entenda o mundo que você vive. Talvez você tenha um mar de oportunidades ali. E com quem você convive, acho que olhar mais pro próximo, né? Acho que mais olho no olho. É. Eu a semana passada eu tava falando com algumas crianças, de um colégio, e a psicóloga falou assim: Edu, fala pra eles mais olho no olho e menos olho na tela, né? Vamos ter mais olho, vamos ter mais convívio, vamos brincar, né? Vamos descer pro recreio, pro intervalo, com um amigo novo, dá a chance de um amigo novo entrar na turma, não excluir ele, deixar ele de fora, não. Inclui ele, aumenta a turma. Cara, E eu tô falando isso, galera, mas eu tô passando por uma fase também que eu tô meio viciadinho nas redes sociais. Então, tipo assim, eu tô colocando esse discurso, que é o ideal, é o que eu acredito, mas não é porque eu acredito nisso que eu consigo separar. fazer isso 100% bem toda semana, todo mês. Tem semana que eu tô super viciado, até por uma questão de trabalho também, mas, tipo assim, que eu consigo ler mais livro, consigo sair com os amigos, mas tem semana que a autoestima tá embaixo, a energia tá lá Vai embaixo. lá. Aí você passa o final de semana inteiro só Ali, scrollando. Só ali. Você não achar também que eu sou perfeito, olha como o Gabriel... Não, pelo amor de Deus. Gabriel, falando em mudança em tudo agora, estamos uma hora falando já. Caraca, Opa, já. você vai ter que vir aqui fazer podcast, Parte Faroeste Caboclo, né? Durar 3 horas de podcast. Pensando em arte, pensando em tudo, valeu a pena ter ido pro BBB? Olha que mudança de... Como foi a experiência? Eu sei que você curte desafio, você já falou muito disso, me chamaram, eu gosto de desafio, enfim, tal. Ficar confinado, é um jogo, o reality é um jogo, é uma exposição, enfim, tal. Que moral da história traz pro Gabriel? Cara, eu digo que felizmente ou infelizmente, ali dentro eu tive um processo terapêutico que eu acho que eu levaria uns 2, 3 anos. Você antecipou, Eu antecipei uns 2, 3 anos de terapia. Porque eu lidei tanto comigo em situações tão adversas e extremas que eu falei, caralho, eu acho que agora eu coloquei à prova tudo que eu achava que eu poderia ser. É extremo mesmo. É extremo. Porque, vamos supor aqui, a gente discute, você joga o copo na minha cara, eu vou pra minha casa, eu vou espairecer com os meus amigos, acabou. Se eu te encontrar de novo, eu vou atravessar a rua, se eu te ver num evento, não vou falar com você, tá tudo certo. Ali não. Dentro da casa, não. Você discute com a pessoa, dorme no mesmo quarto que a pessoa, come na mesma mesa com a pessoa, faz a prova com a pessoa, tem que votar na pessoa, numa segunda-feira você tem que falar mal da pessoa, então você não consegue fugir dessa situação. Então eu comparo muito com uma panela de pressão. Você tá numa panela de pressão que a temperatura tá subindo, 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 é uma competição, você quer ganhar, então você se depara com você em situações adversas, extremas o tempo inteiro. Então se você não tiver um autoconhecimento, se você não tiver um posicionamento sobre certas atitudes, uma resiliência, ali. você dá uma pirada e você conhece lugares seus que você não gostaria de conhecer. E aí por que eu falo que eu tive um processo terapêutico de 2, 3 anos? Porque eu já tento ter uma autoanálise, um autoconhecimento sobre mim mesmo há muitos anos. Eu faço essa terapia comportamental. Mas uma coisa é você achar que você lida de uma forma. Outra coisa é você estar na situação e agir da maneira que você gostaria de agir. E eu acho que grande parte das atitudes que eu tive lá dentro eu me orgulho muito. As que eu não me orgulho, dentro da casa eu percebi e fui conversar com as pessoas. Então acho que foi um processo terapêutico extensivo aí que eu tive, que eu não sei se eu gostaria de ter de novo. Mas foi muito bom, assim, nesse quesito. Artisticamente, parte dessa terapia antecipada em 2 anos serve como ferramenta, eu não vou falar de laboratório, mas de atuação. Com certeza serve, serve. A nossa referência pra montar uma personagem, pra viver uma personagem, é tudo aquilo que a gente viveu. Aquilo que a gente não viveu, a gente não consegue interpretar. A gente consegue fazer analogias, e aí, junto com uma direção, um olhar atento, a gente consegue fazer algo verossemelhante. Um ator não precisa se prostituir pra fazer um garoto de programa. Eu não preciso virar um serial killer pra atuar isso, mas eu preciso ter vivências, talvez, de ódio extremo. Emoções talvez ali. De emoções à flor da pele pra se correlacionar e fazer aquela personagem com verdade. Então, acho que como ator foi um ótimo laboratório. Foi um ótimo laboratório. E aí, falando profissionalmente, que você também perguntou, eu acho que o pós-BBB tem sido muito interessante pra mim. Eu ainda tô entendendo o quanto esse pós tá sendo bom. Acho que já consigo ter algumas análises positivas e negativas, mas acho que a mais positiva que eu tive, assim, foi de
Não sei se eu já teria essa virada na minha carreira, mas eu acho que o BBB talvez tenha potencializado isso também. De eu começar a me ver como uma pessoa com influência profissional e midiática o suficiente para conseguir começar a produzir meus próprios projetos. Começar a pensar nas histórias que eu quero contar enquanto artista. Perfeito. E aí eu acho que isso deu uma potencializada, deu uma catalisada nesse processo de produtor. E aí, enquanto produtor, empreendedor, enfim, com esses desafios que você busca hoje profissionalmente, a sua vertente hoje, em 2025, para os próximos anos, pende, mas enquanto empreendedor, arte, eu sei que você é um cara que gosta muito de moda, Uhum. né? É moda, enfim, infoproduto. Aonde o Gabriel tá conduzindo as suas forças nos projetos aí nesses próximos anos? Cara, eu sou... Multifacetário. Não é isso, não é nem isso, não. Eu acho que a única coisa que eu sei fazer na minha vida é arte. Acho que eu dediquei a minha vida inteira a fazer isso. Se tem algo que eu sei fazer minimamente bem, é arte. Eu acho que eu tenho muito a evoluir, porra, tenho Aprendizado. 25 anos só, tenho muita trajetória, tenho certeza que quanto mais eu tiver nessa profissão, mais eu vou aprender. Acho que não existe uma pessoa que saiba de tudo. Mas eu acho que eu recomeçar uma carreira pra viver uma coisa que eu não vivi, como, sei lá, abrir um negócio do zero, fazer uma coisa, eu não saberia fazer. Uhum. Eu sei todos os processos que compõem uma pré-produção, uma produção e uma pós-produção, tanto de cinema quanto de audiovisual, porque eu vivi isso 12 anos da minha vida, mas ao mesmo tempo também eu não tenho a expertise de ser o produtor que faz isso. Eu observei muito de longe. Então eu tenho uma conexão, eu tenho uma facilidade de entender esses processos, mas eu também nunca tive a experiência de fazer isso. A partir do momento que eu virei produtor, eu tenho começado a ter isso. Mas muito pautado na minha visão artística. Então eu parto de um lugar que eu sei e que eu vivi, e aí eu começo a expandir essa minha zona de conforto para coisas que eu ainda não tenho total confiança. Mas aí eu me cerco de profissionais que têm essa vivência. Então o meu lado produtor tem muito mais uma visão artística do que de fato financeira. Uhum. Mas eu também já começo a ter visões financeiras porque eu tenho que criar projetos, me cerco de pessoas que entendem disso. Então eu vou aprendendo, vou fazendo acontecer. Então acho que hoje minha visão, meu foco de empreendedorismo é na visão artística, tanto de produção cultural de peças de teatro, quanto de projetos de audiovisual, que através do meu network, através dos contatos que eu tenho, eu vou apresentando esses projetos e a gente vai tentando realizá-los, né? Aliás, fale o serviço da peça em cartaz. A gente tá no Teatro Eleni Guariba, com a peça O Sonho Americano, que é uma peça que fala sobre a relação familiar de uma família. Relação familiar de uma família, sim, desculpa, pleonasmo. A relação familiar de uma família durante a época da ditadura militar. Tá no Teatro Eleni Guariba, sábados às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Até final de março. Até final de março. Ali gente, Eleni Guariba, ali na frente da Praça Roosevelt. Você vai assistir a peça, já sai, vai tomar sua cervejinha, seu drinkzinho, porque ali é cercado de bares, um lugar boêmio. Tranquilinho de chegar. Tranquilinho de chegar, tem metrô próximo. Existem os parlapatões ainda? Do lado dos parlapatões. Aí, ó, tanta coisa boa, né? É. Eu falo, a vida de estudante de teatro tá sempre ali. Sempre ao por redor da ali. praça, sempre ali, né? Sempre ali. E pra gente fechar, Gabriel, eu não posso deixar de falar isso, porque eu acho que é o momento que a gente tá vivendo agora. O que significa esse momento pra arte no Brasil com o momento que a gente tá vivendo de Oscar, de premiação, do que tá acontecendo hoje? Nossa, o Matheus Nastergalli deu uma fala muito boa sobre isso esses dias. Ele falou assim, cara, vai ser muito legal se o Brasil ganhar. Mas se não ganhar também, Também vai ser muito legal. tá tudo certo, porque é uma premiação importante, é um lugar que dá muita visibilidade para muitos projetos, muitos diretores, muitos atores, mas no final das contas, toda a seleção de um festival é a partir de um critério. E o critério de Hollywood não necessariamente corresponde ao critério artístico que a classe brasileira concorda, ou que a classe mundial concorda. Então é uma premiação muito mais comercial do que artística. Acho que tem projetos artísticos muito mais intensos, muito mais profundos, que não chegam nem a concorrer ao Oscar. E eu não digo nem só do cenário brasileiro, eu digo do cenário de cinema mundial. Então é isso, se ganhar vai ser do caralho. Desculpa, pode falar. Falar tudo aqui. Vai ser do caralho,
porque vai colocar o cinema nacional em um patamar que há muitos anos a gente não via uma indicação ao Oscar, e se a gente ganhar, vai ser a primeira atriz que vai ganhar o Oscar e o primeiro filme brasileiro que vai ganhar o melhor filme, não só de filme estrangeiro, né? Então, acho que isso vai colocar uma visibilidade em uma indústria cultural que vai potencialmente crescer muito, mas já tem uma qualidade extrema. A gente já tem produções nacionais incríveis que não devem nada ao cinema internacional europeu, cinema internacional norte-americano. Eu amo o cinema brasileiro. É muito bom, gente. O cinema nacional brasileiro é muito bom. O que falta é chegar nas pessoas esses filmes que são muito bons. Então é isso, acho que vai ser um crescimento exponencial muito grande, mercadológico muito grande, mas eu sei que não corresponde à qualidade artística que todos os filmes internacionais têm. É isso. Eu falo, né? O podcast nos dá essa oportunidade ímpar de aprendizagem, né? Você que tá ouvindo esse podcast, a gente entra por tantos caminhos diferentes. No final a gente entende que, acho que a grande moral é da gente parar para escutar mais. Né? Eu falo que hoje esse podcast, eu interrompi um pouco o Gabriel, mas eu fiquei tão mais com uma escutativa, no sentido de querer entender a sua visão. Acho que como um admirador da arte, que eu sou, e um defensor do teatro, do cinema nacional, de entender o que está acontecendo nesse mundo, e a gente se permitir não julgar, né, e permitir apoiar. Eu acho que a gente tem uma força enorme, e óbvio que o Oscar nos dá um ganho maior. E eu tô torcendo muito pra ganhar o Oscar. É isso. Eu sou fã de carteirinha. É isso. Estamos prestes a assistir de cadeirinha. Fernanda Torres ganhando melhor atriz. Melhor atriz. E que você consiga realmente entender e valorizar a arte no nosso país. Eu acho que a gente precisa valorizar mais. Não falo que está desvalorizada, mas a gente pode valorizar mais. Acho que sempre a gente pode entregar um pouco mais. E só da gente entender, né? De novo, o Gabriel falou do serviço ainda há pouco, mas coloque lá no Insta dele, também está indo lá o serviço, Gabriel Santana. Entra lá, entenda os projetos dele, entenda a fala que ele tem, entenda um pouquinho aonde ele está circulando, acompanhe, porque a gente tem que estar cercado de pessoas do bem. E eu acho legal porque a trajetória do Gabriel nos mostra isso. Então eu quero muito ir assistir para que eu te veja além da TV, que eu te veja no palco, ali ao vivo, né? E que a gente possa somar cada vez mais na arte. Então, obrigado pela generosidade de estar aqui comigo. Isso, eu que voou agradeço. o tempo, foi 1 hora que voou, e eu queria muito, né, ter essa fala contigo, te conhecer um pouco mais. E aqui, cara, a gente tá de portas abertas para novos serviços, o que for que você precisar, a gente tá aqui junto para somar. Lembrando que isso é só uma visão minha, não significa que seja verdadeiro ou não. Tenho total humildade para dizer que talvez eu possa estar errado em tudo que eu falei. É isso. Mas é parte do que eu acredito, da minha experiência, né? Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. É isso. Né? A gente se permitir falar o que a gente acredita, né? E acho que não entramos em nenhuma polêmica, mas sim no praticar o bem. Sim, né? sim. E em ter um olhar pro próximo diferente. Mas eu gosto Acho que é isso. de polêmicas, Você gosta? assim. Não pra causar, mas é porque eu acho que se é uma polêmica é porque não tá amplamente discutido. É porque em algum lugar tem tabu. E independentemente de eu ter uma opinião correta ou não sobre essa polêmica, pelo menos isso gera debate. Eu acho super importante. É bom. Acho que sem debate as coisas continuam Iguais. do jeito que estão. Morno não dá certo. Morno não dá Não certo. dá certo, não. E só pra fechar, Gabriel, o que tá por vir esse ano, além da peça em cartaz? Me conte. Cara, esse ano tem muitos projetos teatrais. É o ano que tá convergindo todos os projetos teatrais. Tem algumas peças. Meus projetos culturais, infelizmente, eu não posso falar ainda, porque não estão certos. Sim. Ah, não, tem um que eu posso falar. Eu não posso falar 100%, senão estraga um pouco. Mas minha primeira produção com os meus sócios vai ser uma gravação que a gente vai fazer de um programa /reality, que a gente ainda tá vendo se vinculou só nas minhas redes sociais, ou em parceria com algum canal no YouTube, ou Streaming. com algum... Streaming acho difícil nessa primeira temporada. Mas onde a gente vai vincular, a gente ainda tá negociando. Mas que vai ser um reality pra falar sobre relacionamento. Uau. Vai ser interessante, vai ser bem legal. Quando tiver mais informações, eu volto aqui e conto 100%. Aliás, como chamava o seu podcast? Meu podcast se chama O Amor na Influência. E quando vem a próxima temporada? Infelizmente, não teremos próxima Eu não temporada. acredito nisso, cara. Porque Até bati aqui. porque era um podcast que não era... Quem fazia as decisões não era no Brasil, era um departamento do México que respondia aos Estados Unidos. Entendi. E aí, esse departamento do México fechou, e aí não tem mais quem libere a verba pra gente continuar. Fazendo. Mas tava maravilhoso,
entre os top 5 do Spotify, mensal. Que demais. Tava com 400 mil ouvintes no Que Spotify. demais. Tava bem legal, mas infelizmente tem a primeira... Mas felizmente tem a primeira e a segunda temporada. Ouça, assista Por favor. a primeira temporada e vem aí, então, um novo projeto falando de relacionamento. Exatamente. Olha a provocação. Olha a provocação. Como está seu relacionamento? Pensa aí hoje. Poderia estar melhor? Poderia estar pior? Pensa aí, pensa aí. E em breve, acompanhe nas redes sociais do Gabriel para que a gente conheça esse novo projeto. Acompanhe, aplauda, compartilhe. Se precisar criticar, critique. Pode criticar, E vamos debater. tá. E tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Agora eu tenho... Gente, eu falei pro Gabriel, ele que me perdoe, mas ele tem, acho que uma sequência de 38 vídeos para gravar pras fãs aqui. E a gente vai fazer isso agora na 500 sequência. por vídeo no Pix, tá tudo Tá certo. tudo certinho. Fechou. Ó o homem de negócios aí, você vê? A gente pronto, tem que Brincadeira. entender, tô enchendo o saco. Gente, espero que vocês tenham curtido. Acompanhe, curta, comenta, compartilha. E te espero no próximo episódio, que tá tão incrível, tão sensacional quanto este. Te vejo lá. Valeu!